No Morumbis, às 8 da noite, o São Paulo enfrenta o Cuiabá. O jogo não é simples, o Cuiabá vem de uma boa vitória contra o Fortaleza. O São Paulo está aí com as suas questões, Lucas, Luciano, Parará, quem joga, quem não joga. A diretoria deu uma aumentada no valor dos ingressos. Teve essa? Teve essa e tendência de ter o menor público dos últimos tempos do São Paulo no Morumbis, hoje às 8 da noite. É claro, aumentou os ingressos, né? E tá porque depois do jogo contra o Corinthians, o Luciano tá aqui pro banco, não pode jogar e não sei o que e tal. Mas ele deve jogar, né, Arnaldo? Provavelmente o trio vai jogar. Provavelmente. É possível que pela primeira vez, desde que começou o trabalho, ou seja, no 13º jogo, o Zubeldia, enfim, repita uma escalação. Mais por exclusão do que propriamente por convicção. Olha a escalação aí, ó. Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington. Alisson, e aí essa é uma dúvida, Aí né, seria, Arnaldo? aí seria o Luiz Gustavo, se repetir a escalação, joga o Luiz Gustavo, né? Mas se jogar o Galopo, o Alisson vira primeiro volante, o Galopo vira um pouco mais adiantado. Aí, Lucas, Luciano, Nestor e Caleri, que foi a linha de frente que jogou na última partida também. Isso. O Alan Franco, que é titular, hoje é indiscutivelmente titular, estava com uma lesão, tomou o cartão no banco contra o Corinthians, provocou o cartão, deu para sacar a atitude do Alan Franco, então está suspenso, é o que poderia voltar. O Wellington Rato está voltando aos poucos, ainda não tem condição de começar o jogo. Agora, toda vez que eu acho que o Zubeldia vai repetir a escalação, ele não repete. Então, tentando aqui, eu acho que dessa vez ele tem menos possibilidades para alterar. Mas ele tem a situação do adversário, a situação do Cuiabá para esse jogo é tão curiosa, porque o Cuiabá definiu o jogo com o Fortaleza no primeiro tempo, né? Já goleou, já tinha jogador a mais e a partir do intervalo começou a tirar os jogadores pendurados, poupou jogadores. Então, a partir dos 45 do primeiro tempo ele começou a já pensar na próxima. Jogo contra o São Paulo, isso. E assim acontece nessa sequência de jogos do Brasileiro, né? E é um time muito físico, aquela coisa toda, a gente conhece o time do Cuiabá. Então, o Zubeldia reclamou tanto da questão lá do intervalo, o jogo do Corinthians, falou que o time caiu, que eu não sei se uma ou outra troca ele não faz pela questão física, não exatamente pela questão técnica. Acho que não tem ninguém pedindo passagem tecnicamente nesse momento. A não ser a questão do Rato, mas o Rato não está bem ainda para começar. Então, se acontecer a troca, uma ou outra troca, será puramente pela questão física. Ele não tem tanta opção do meio para trás, né? A zaga Diego Costa e Arboleda, embora o Sabino tenha renovado o contrato até o final do ano, estendido o contrato, porque talvez seja utilizado nesse período, tem pouco zagueiro, Ferrares na seleção, Alan Franco suspenso. Nas laterais, o Moreira ainda estava machucado, então deve manter o Igor. O Wellington e Patrick, o Wellington vem bem, então acho que não vai trocar. E o Jandrei, o goleiro. Por mais que a torcida do São Paulo, coloca o Yang da base. Muita gente falando. O cara nunca jogou um minuto, que nem pior que o Donelli, né? Vai jogar hoje. Não entrou nunca para jogar. Não vai jogar o Yang, vai jogar o Jandrei. E ali, essa questão da escalação por exclusão, ela vai até o Alisson, né, Tironi? Não tem o Pablo, não tem o Bobadilha. Então, do meio para frente, ele tem, aí sim, se ele quiser trocar por questão física ou questão técnica, ele tem reservas. Mas do meio para trás, acho que não tem muito o que mudar, não. Então, existe, de fato, realmente a chance de repetir a escalação pela primeira vez depois de 12 partidas trocando. Se você reparar, ele trocou menos, né? Desde a parada, desde o Inter. Ele define lá o trio. Contra o Corinthians ele mexe só um pouquinho, mexe na zaga. Joga o Arboleda, não joga o Alan Franco. E ele agora parece ter um time base mais definido, né? Até pelas ausências da Copa América e pelas questões do departamento médico ficarem menos complexas, está mais vazio o departamento médico. O Pablo Leite, ele faz a aposta que você talvez não fez, mas
São Paulo fez 2 jogos intensos em um intervalo muito curto, Inter e Corinthians. Zuba vai de quarteto reserva, Galopo, André, Araújo e Juan. Não acho que vai ser... Vai deixar o Luciano, o Caleri... não acho que vai ser isso. Mas... A gente não conhece direito o técnico ainda. Mas uma coisa que talvez ele esteja pensando, o jogo é sábado e não domingo, certo? Do Vasco, São Januário. De novo à noite. Sábado de novo. Então, assim, a quarta para o sábado também é mais apertado. Exatamente. Então, não é só o Corinthians que passou, é o sábado já de novo. Isso mesmo. Então, se fosse domingo, o torcedor pode falar, você tá ficando maluco por causa de um dia assim, no futebol profissional, Nessa sequência faz muita diferença. Então, com uma viagem, claro, pertinho para o Rio, mas mais uma viagem e tal. Então, eu acho que ele pode ser que ele dê uma segurada mesmo em alguns jogadores, sobretudo o Lucas, sei lá, acima de 30 anos. Você, no mínimo, começa, ele sente o jogo, o jogo tá mais tranquilo do que eu imaginava. Não preciso do Lucas, apertou, tá difícil, eu vou colocar ele antes do que eu tô imaginando. Então, acho que é possível sim ter trocas. Vai pegar um Cuiabá, até vem levinho. O treinador, lembrando, não vai estar no banco. O Petit foi expulso, vai ter que o auxiliar dele pro banco. Eu tava vendo, tem a volta do Marlon também, o zagueiro. Aliás, a filial Corinthians, né, do Cuiabá, impressionante. Vai jogar Walter, o lateral direito, o Matheus Alexandre, que ficou 4 anos sob contrato e não entrou um minuto. Parabéns a todas as diretorias. Jogador, não é mau jogador, não. Jogador. Ainda vai ter o Jonathan Cafu, o Cleison. Rapaz. Enfim, a filial do Corinthians segue lá em Cuiabá, mas é um time que vem com 5-0 e aquela coisa, parece um clichêzão, mas é franco atirador. Cuiabá no Morumbi. O que ele conseguir, meus caros, é um ponto, vambora que tá ótimo. Volto para Cuiabá feliz da vida. Então, o São Paulo pega um adversário, nesse sentido, levinho, sem muita responsabilidade, vindo de um 5-0, mas, ao mesmo tempo, a obrigação é total do São Paulo. O São Paulo tem que fazer os 3 pontos, porque senão não adiantou nada. Por exemplo, empatar, tirar um ponto do Corinthians Itaquera, tirar um ponto do Inter fora de casa, se ele deixar 2 pontos ou até 3 pontos para o Cuiabá, né? Não vai adiantar nada. Tenho falado, Márcio, que essa bifurcação no campeonato, nessa rodada aqui. Porque quando você enfrenta um time que você tem que ganhar em casa, você meio que direciona para onde você vai. Se ganha, tá na pegada. Se perde, não é que desistiu e acabou o campeonato, mas você já muda um pouco. A hora que chegar a Copa, você fala, vou aqui. Você entende? Esse me parece o jogo, mas você fez uma observação sobre a possível escalação, é isso? O nosso telespectador é muito inteligente, cara. Eu acho que ele só exagerou na quantidade. 4 eu acho muito. Mas eu não vou me espantar se um dos L's estiver no banco no início do jogo. Ou o Luciano ou o Lucas, principalmente o Lucas, porque o Luciano é mais forte fisicamente. Então, pensando na maratona, no jogo de sábado, talvez preservar o Lucas seria importante. No primeiro tempo, se for o caso. E outra coisa, com a entrada do Luiz Gustavo, você já vai ter uma alteração para fazer durante o jogo, porque dificilmente ele vai segurar 90 minutos. Então, gosto do Galopo ao lado do Alisson. Por quê? Porque a maioria das vezes no jogo, as situações do jogo, os dois lá de trás é que vão ter que armar e pensar em situações de gol. Então, talvez seja legal botar o Juan para fazer correria, entendeu? Contar com a resistência do Nestor e 2 jogadores com bom trato de bola, que são o Alisson e Galopo. Talvez uma mudança ele faça, ou ele arrisca, vai para o jogo e com 10 minutos do segundo tempo, olhando para o jogo, ele segura quem tem que segurar. Precisa também saber, infelizmente a gente não sabe, o que a preparação, a fisiologia, a preparação física do São Paulo, a medicina, indica para esse jogo, né? Lembrando, como o Vessa foi muito preciso, o jogo de novo é sábado. Então, não precisa medir isso. Agora, ainda depende, né? Quando você fala que esse é o jogo e tal. Depende porque ainda tem jogo, o campeonato ainda não chegou num ponto que desgarrou, sabe? Mudou a raia, cansei aqui, não vai dar para ir nadar aqui, eu tenho que ir para uma piscina infantil, menor. Não tô na piscina olímpica, ainda tem da 8ª posição para cima, tá todo mundo na piscina olímpica, não tá, ainda é cedo.
Agora, é evidente que te obriga a ganhar do Vasco, né? Fora. Então. Se você não ganha se você empata com o Cuiabá, te obriga a ganhar do Vasco. Porque se você fizer 2 pontos por jogo, você vai se manter ali na boca, né? Não dá pra saber. É igual o Massa, quando você me convidar pra ir no churrasco, quem me convida pra ir no churrasco, eu peço a planta da churrasqueira da casa. Da casa, Fábio. É claro, a saber onde fica a churrasqueira. Não pode ficar muito perto, senão os caras te chamam pra cuidar do churrasco. E muito longe a carne chega fria. Entendi. Você tem que ficar num lugar estratégico. Na passagem, na Exato, garoto. É assim. Ó, o Luiz fala, boa tarde. O Galopo foi uma das contratações mais caras do São Paulo e é pouco cobrado por torcedores e pela imprensa. Por quê? Bom, eu te dou uma explicação, claro, porque ele joga pouco, né? Quanto menos o cara joga, menos a torcida reclama dele. Mas que mais, Arnaldo? Ele é do perfil acomodado ou ele é um cara que... Não é. Não, é? ele Não é treina mesmo. que nem um obcecado. É super sério e tal. Galopo, né? O cara... Eu gosto dele, Aqui, né, ó, o cara? cara teve uma Manda, ruptura né? toda. Nós estamos falando de todo jogador. O cara teve uma ruptura de ligamento cruzado, ficou 1 ano sem jogar. Ah, é duro. Né? Agora, se você reparar, agora que o Igor Vinícius, que operou o pubis, não foi ligamento cruzado, não, tá jogando com desenvoltura. Né? O Ferrarese não voltou a jogar com desenvoltura. Né? Ligamento cruzado, para voltar a jogar no nível, demora. Ainda tem uma questão do posicionamento dele, que eu acho que nenhum técnico insistiu com ele numa posição, uma mínima sequência. Fora o Rogério, que colocou ele como centroavante naquele período, estava sem o Caleri, né? Ele até respondeu, foi artilheiro do time no Campeonato Paulista. Essa situação de parceria com o Alisson, ela é muito mais pela necessidade do elenco hoje, porque a disputa do meio para frente está muito maior que do meio para trás, né? Então, se ele se adapta, ele gosta de finalizar. Ele não guarda muito a posição. Nesse aspecto, o Bobadilla também é um pouco assim. O Bobadilla, embora tenha característica mais defensiva, ele gosta de chegar na frente, né? É bem diferente do Luiz Gustavo, né? Porque o Luiz Gustavo fica, o Alisson sai um pouco. A questão é que alguns jogadores do São Paulo importantes não têm reservas hoje, né? Por conta dessas situações específicas, sobretudo no meio de campo. E aí é uma oportunidade para o Galopo. O Zubeldia já indicou que vai utilizar durante essa sequência de brasileiro ele mais atrás, pela necessidade. Hoje pode ser uma questão, uma possibilidade de iniciar até, como o Massini falou. Então, eu acho que ele e alguns que se machucaram seriamente no ano passado ainda não estão na ponta dos cascos. E o Danilo aqui, ó, põe outro ponto. Massa, Pessoni. Domingo, contra o Corinthians, o Lucas atacava pelo meio, porém defendia pela direita. Onde ele falhou no início do primeiro gol. Manter o trio hoje é quase certeza de tomar gol pela direita e de lesão do Lucas. Daí ele dá a solução. É Lucas no primeiro tempo, Luciano aos 10 do segundo. Rato, Juan ou Eric na direita. Mais cristalino que isso, impossível. Até porque o Rato também precisa ser substituído. Talvez precise ser esse é um bom ponto. Substituído. É tirar um ou outro. É que ele tá com uma frieza que a arquibancada, quando vê o Lucas lá fora e tal, pode não ter, não, né? o Lucas no primeiro, Luciano. Não, é isso. Hoje para arquibancada é mais fácil não ter o Lucas no banco. Hoje. E olhe lá, né? Se o time não começa a andar, já começa. Então. Mas aí eu acho que tem Mas o ponto dele é um ponto. Se ele ficar preocupado com a torcida, ele não escala o time. Aí já era, entendeu? Ele tem que pensar no que é melhor para o São Paulo. Muito relevante. Da direita, Itanará. Muito relevante. O que nós conversamos aqui antes do jogo contra o Corinthians. Lembrem-se do movimento da cortina. Quando você tá com a cortina presa, você solta a cortina, ela faz assim. Então é muito mais fácil pro Lucas atacar por dentro, pelo arranque que ele tem, pela velocidade que ele tem, e voltar pela direita, do que ao contrário. Estar na direita e ter que ir até o gol do São Paulo marcando o lateral. Então é uma escolha. O futebol, no time de futebol, sempre vai ter uma brecha, um espaço não ocupado, porque é impossível você manter 11 jogadores o tempo todo no lugar certo, na posição certa. Senão seria Pebolim ou Totó, né, aquele joguinho que você joga e tal. Não dá, os caras não ficam estáticos. Então, às vezes o Lucas decide ir numa bola e a bola é do lado direito. Então ele vai na linha de fundo, perde.
Como é que ele vai recompor lá? Não dá. Não dosa, né? Ele é um jogador que... No limite. Ele usa. Vai na ida e na volta no limite. Não é que assim, ó, não precisa, volta trotando. Agora, na minha concepção, o Zubeldia até agora, talvez conversando com o jogador, é o que está tendo mais cuidado com esse jogador desde que ele chegou. Com o Dorival, ele chegou, se apresentou, já entrou contra o Atlético. Aí jogou, precisava jogar contra o Corinthians, jogou. E teve uma sequência, para mim, exagerada. Acabou se machucando. Com o Carpini, então, é brincadeira. O Carpini não tirava o cara do campo, né? Nunca, né? E aí estourou de novo. O Zubeldia, me parece, talvez também o atleta, conversando as internas do São Paulo, o processo de retorno dele, ele não começa jogando com o Zubeldia, ele tá fora quando o Zubeldia já chega, né? Aí ele traz o cara primeiro pro banco, depois entra um pouquinho. Hoje ele me parece em boa condição. Os jogos contra o Corinthians e contra o Inter deram essa situação, mas mesmo contra o Inter, você falou lá, quando ele estava bem no jogo, o cara foi tirado por minutagem, tipo o Abel. E contra o Corinthians ele jogou até o fim. Eu acho que essa decisão de como aproveitá-lo hoje leva muito em consideração o histórico recente. Se for para arriscar estourá-lo de novo, não vale a pena começar com ele. Mas você acha que o Zubeldia está mirando o quê? Os Libertadores? Não, o Zubeldia não está liberando. Não tem como mirar a Copa daqui a um mês. Não, então, mas quando ele vem poupando, ele está mirando assim, eu preciso ter esse cara. Eu acho que ele olhou a tabela. Ele falou, cara, eu tenho Inter e Corinthians. Eu vou rasgar o Lucas até onde eu puder aqui e ele respira com o Cuiabá. Por isso que o Lucas, para mim, é o principal candidato hoje para não começar. Porque talvez o planejamento foi vou pegar esses dois, eu tenho que levar o Lucas até o limite e respiro ele depois. 2 pontos só, o Wellington Rato não é um suprassumo da técnica, ele precisa muito da parte física dele, o tempo inteiro, ele é um cara muito físico. Só que ele teve uma lesão grave, né? Ficou um bom tempo parado. Então, claramente, acho que alguém que também vai precisar um pouco de jogar um pouco também, de pegar essa parte física. E chama atenção também a queda do André, né? Eu elogiei tanto o André aí no começo, ele não entra quase mais ou tá meio que subutilizado, sendo que era um cara titular muitas vezes e até entrando desde aquele jogo em Guayaquil, que ele vai pro lado ali, nunca mais direito. Entra um pouco, talvez, aquilo que a gente falava do final da temporada dele, né? Ele tá no fim da temporada dele, né? Mas aí, para você ter o André, o Caleri não vai sair. Até porque ele não é o cara fazer o lado como faz os outros, né? Ele até pode fazer mais. Ele faz. Eu acho que essa é uma situação curiosa, porque pelo que deu a entender nos jogos até agora, o Zubeldia considera o Juan mais reserva do Caleri do que o André. Ele acha que o André é um jogador para fazer a dupla e não para ser o último, pela mobilidade e tal. E aí pro André fica mais difícil, né? Porque vai pro lado, agora tá voltando o Rato. Então o Lucas estava jogando, tem o Eric. Do lado esquerdo não é exatamente, porque daí ele é canhoto. Aí tem o Ferreirinho, tem o Nestor, tem o Michel. O André vai disputar com o Luciano? Pode ser. Nessa função. Mas aí ele não compõe tanto com o Luciano. Até volta. Mas ele não tem Seria por trás cadência. Por trás do Caleri. Por trás do centroavante. Antes do Caleri. Então ele está meio, de fato, ainda sem saber, o Zubeldia, como aproveitar bem o André. Além da questão física. Acho que teve uma queda, assim. Talvez pela temporada. Final de temporada europeia, para quem não entendeu. Como ele veio de lá, a temporada. Todo mundo na Europa de férias. Ele tá jogando, então. O fato é que tem um certo descompasso nesse momento. Depois do Zubeldia passar a primeira fase do vestibular, né? Ele usou praticamente todo o elenco. Todos, até os mais novos, Rodriguinho, Moreira e tal. Da turma dos reservas, que vários ele tirou do. Como é que você gosta de falar? Do pré-sal, né? Os caras estavam completamente encostados, ele tirou todo mundo de lá. Só o Juan respondeu recentemente. O resto tem uma queda técnica, quase todo mundo. E os titulares, sobretudo o Lucas, chegou no ponto melhor. O Caleri tá chegando no ponto melhor também. O Caleri jogou muito contra o Corinthians. Então agora a diferença entre os titulares e os reservas, que não era grande, começou a ficar considerável. Então, para ele definir, tirar 4, vou tirar o Lucas, o Caleri, o Luciano
E o Nestor, como falou o nosso companheiro, a queda é considerável hoje. Então tá aí, né, galera? Fala a escalação aí, a escalação vai ser essa mesmo. A única que pode sair é o Luiz Gustavo, né? No lugar do Galopo. Mas o resto é essa escalação mesmo aí do São Paulo. Tá? Então acho que o Lucas também não vai sair do time. Então é isso. A escalação tá confirmada. É praticamente isso aí. Né? Contra o Cuiabá precisa ganhar o jogo, né? O São Paulo hoje vai ter um dos menores públicos do ano. Parabéns, Casares, por ter aumentado o ingresso. Deu muito resultado, hein? Dos piores públicos do ano. Então, e jogo em casa, São Paulo precisava ter um bom público. Acho que não é momento de aumentar ingresso, mas a diretoria fez, né? Foi uma escolha. Então, bora ver se na renda do jogo vai valer a pena. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião aqui, galera. Todos os créditos da Band Esporte tá na descrição aqui. E comente sua opinião aí sobre o placar do jogo. O São Paulo, pra mim, tem que ganhar esse jogo. Se o São Paulo ganha do Cuiabá, consegue pontos lá no São Januário, ou até ganha no São Januário, e depois ganha do Criciúma no Morumbi, cara, nesses 3 jogos, se o São Paulo fizer 7 a 9 pontos, o São Paulo tá na briga lá na frente de novo. Continua ali no G4, brigando. Essa é a minha opinião. Comenta aí a opinião de vocês, valeu? Se inscreve aí e deixa o like.